que são as grandes vantagens de você usar o Civil 3D em projeto de terraplenagem. Aqui eu vou citar algumas dessas vantagens, porque são muitas. E se a gente ficar detalhando só a vantagem aqui de projeto de terraplenagem, vai passar a noite inteira aqui, tá? A primeira vantagem, tá? Uma delas, o projeto, ele é automatizado. O que que é isso? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, ó. Aqui tem um platô de terraplenagem, né? A gente chama de platô esse objeto, né? Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Olha lá, dá para ver o corte, dá para ver o aterro, né? Dá para ver as banquetinhas aqui de corte, né? Ou seja, eu consigo visualizar todo ele em 3D. Esse projeto, ele é todo automatizado. O que significa isso? Quando eu venho aqui, por exemplo, ó, na seção transversal, que é um corte transversal ali, essa seção ela é automática. Eu não venho aqui desenhar essa linha, desenhar essa banqueta, desenhar, né, calcular, colocar todas essas cotas aqui, não, de maneira alguma. Eu não preciso fazer esse desenho, tá? Isso aqui já sai de maneira automática no Civil 3D. Então você pensa o seguinte, putz, se eu faço isso aqui na mão ou eu faço aqui no Topograph, eu estou perdendo um dinheirão porque eu estou gastando o dobro do tempo. Ou então você pensar da seguinte maneira, poxa, se lá na minha empresa, né, eu sou um estagiário, os caras fazem isso parado tudo na mão, isso aqui na mão. Eu chego lá e apresento isso aqui, né, de maneira automatizada. Você tem um diferencial, ou seja, isso aqui sai de maneira automática para você. Você deu um cliquezinho aqui, ó, isso aqui já vai sair para você, ó, automaticamente, ó. Se você virou aqui, ó, você já cria, né? Todo mundo aqui de uma vez só, ó, já sai tudo no esquema, já sai tudo bonitinho, tudo. Aqui só saiu uma pranchinha junto, né? Mas é só remover. Mas olha só, já sai tudo automático para você. Então, o tempo que você gastaria fazendo isso aqui na mão ou fazendo no topográfico e trazendo para depois dar acabamento para o AutoCAD, poxa, encerrou. Então, primeira vantagem é que ele é automatizado. Segunda vantagem, cara, a precisão disso. Porque como eu falei para vocês, né, o volume, as sessões, é tudo calculado através da ferramenta. Então não vou usar Excel. Antigamente, até hoje mesmo, né, usa-se ainda em algumas situações pegar essa área aqui, porque a gente usa essa área, soma com essa área daqui, faz a média das áreas e multiplica pela distância. É assim que a gente calcula o volume, tá? E o Civil 3D calcula dessa maneira também. A diferença é que o Civil 3D ele já calcula para mim automaticamente, tá? Ele já calcula para mim automaticamente. Então, se eu vier aqui, eu já tenho o volume calculado aqui, ó, tá? Por vários métodos que são praticados aí no mercado. Método de seções, método de comparação de superfície. Ou seja, esse cálculo ele é muito mais preciso. Eu não preciso ficar tentando calcular isso na mão. Imagina se eu esqueço de somar uma área, se eu esqueço, ou seja, eu perdi toda a precisão do meu projeto. Então essa é uma segunda vantagem de você trabalhar no Civil 3D com esse tipo de projeto de terraplenagem, né, dentro dessa ferramenta. Uma outra vantagem, cara, é você conseguir ficar visualizando essa parada em 3D o tempo todo. Ou seja, você consegue tirar um print disso aqui e mandar para o seu cliente, você consegue, né, mostrar isso aqui para a sua equipe, para o seu chefe, para o seu coordenador, enfim. Você consegue ter uma visualização bacana, tá, disso aqui. Você consegue ter um visual bonito, né? E o visual ele vende, não tem como, né? O visual ele vende. E a quarta vantagem é que ele é integrado, né? Ele é uma ferramenta integrada, ou seja, ele é uma ferramenta que se, por exemplo, aqui está o meu platô, se eu mexer aqui nessa linha, automaticamente todas essas seções já vão se mexer também. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Se eu pegar aqui, ó, colocar na vertical aqui, vamos colocar aqui as duas telas, uma do lado da outra, para a gente ver essa simulação aqui, tá? Vamos ver essa simulação de pertinho aqui, ó. Então, se eu pego aqui e jogo essas duas telinhas aqui, aqui é o limite do meu platô. Se eu movimento ele, ó, vamos supor que eu vou mexer esse platô para cá, ó, por exemplo, ó, jogo ele para cá, automaticamente o meu Civil 3D já vai repensar todo o projeto. É claro que aqui eu estou fazendo de uma maneira bem grotesca, né? De uma maneira rápida, sem pensar, mas ele já pensou em todo o meu projeto e ele já vai atualizando aqui para mim, ó.
tá? Ele já vai atualizando aqui para mim. Então eu posso vir aqui e mandar atualizar o meu projeto. Atualizei o meu projeto. Ele vai modificar todo mundo, ó, tá vendo? Ele já modificou aqui o projeto. Agora ele vai modificar a superfície de volume também, ou seja, ele já vai recalcular o volume aqui para mim. E ele vai modificar também essa superfície final, né, que é a superfície aqui onde eu tenho, né, todas as superfícies juntas, ó, que é essa daqui, ó, platô de corte. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, platô de corte, e aí atualizar. Vou mandando atualizar a superfície e ele vai atualizar todas as superfícies aí para mim. Ó. Vamos atualizar, projeto, platô 2. Vou atualizar um por um aqui, que ele vai atualizar todos aqui. Ó. Platô mais drenagem, platô 1, projeto. E tá. Volume. Ah, agora sim, platô mais drenagem. Ah, essa superfície que não faz parte mais do meu projeto, ela foi desvinculada. O platô de corte, ela nem existe aqui ainda. É por isso que ela não se atualizou. Ou seja, só remover ela. Mas o importante é o seguinte, ó, que a superfície que existe, ou seja, a superfície de projeto, né, isso aqui é um resquício, né, que ficou do meu projeto. Ou seja, a superfície que ele é um resquício do que já foi utilizado e foi deletado, né, basta removê-lo. Mas a superfície real mesmo, onde está o volume calculado, está aqui, ó, projeto e ela já se atualizou automaticamente e, consequentemente, os volumes, né, que a gente havia calculado, as seções e também, ó, o meu platô já se modificou, que é o que a gente estava vendo aqui, ó, na telinha de cá, ó, o meu platô automaticamente ele se modifica, tá? Então ele vai se modificando ali, ele vai se alterando, né, na medida que eu vou modificando o projeto, ele já modifica tudo, ou seja, ele é integrado, ele é uma ferramenta integrado. Tá? Ele é uma ferramenta integrada. Então, essa é uma das vantagens de você trabalhar com o Civil 3D nesse tipo de projeto, que é o projeto de terraplenagem que a gente está falando aqui hoje. Então, tá vendo que você utilizar o Civil 3D ele tem uma série de vantagens, né? E por que eu não faço esse tipo de projeto de terraplenagem no AutoCAD? Todo esse procedimento que a gente fez aqui, né, automaticamente, a gente teria que fazer ele manual. Então, se eu faço um projeto desse no CAD, né, um desse aqui, ou até mesmo esse que eu mostrei aqui, ó, fazendo em outra ferramenta, né, e trazer para o AutoCAD para dar acabamento depois, todas essas alterações, eu vou dar Ctrl Z aqui, ó, para desfazer, né, as alterações, todas essas alterações que a gente fez automaticamente aqui dentro, né, com poucos cliques, eu teria que fazer elas manualmente, ou seja, eu teria que ajustar o meu platô, lá no topográfico, por exemplo, aí ia gerar todas as seções de novo, aí eu trazer para o AutoCAD para dar o acabamento, para deixar essa achura com a cor que eu quero, né, para deixar a superfície com a cor que eu quero. Ou seja, eu tenho 3, 4, 10, 20 vezes mais trabalho do que se eu fizesse aqui no Civil 3D. E cara, querendo ou não, né, muitos de vocês estão aqui hoje em busca de produzir mais, de ter trabalhos aí com mais qualidade, de fazer projetos com mais velocidade, não é mesmo? E para fazer com mais velocidade, precisa utilizar uma ferramenta que te dá mais velocidade, assim como o Civil 3D. Não tem como um projetista da atualidade, né, desse dia que a gente está vivendo hoje, ainda fazer projeto no topográfico, posição e usar AutoCAD. A produtividade sua, que faz esse tipo de projeto ainda, né, que nós vamos mudar isso, ela está muito abaixo do seu concorrente, muito abaixo do seu colaborador, colega de trabalho ali que domina o Civil 3D. Então, assim, para ficar nesse mercado, tem que dominar as ferramentas, né, de última geração, tá? Tem que dominar as ferramentas aí que estão aí na atualidade, e é o Civil 3D.